Existem edifícios famosos no mundo que escondem segredos. Eles não são vigiados por guardas nem estão trancados atrás de fechaduras fortes. Às vezes, eles estão apenas atrás de uma parede, debaixo do chão ou em um lugar por onde as pessoas passam todos os dias sem perceber. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso é muito importante para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Este é um dos exemplos. Número 5 é o Tagong Bend Shelter, na ponte do Brooklyn. Em 2006, alguns trabalhadores estavam apenas inspecionando a ponte. Era para ser apenas uma verificação normal. Mas enquanto eles olhavam dentro da ponte, abriram uma porta. Quando entraram, viram uma sala que estava sem ninguém entrar por quase 50 anos. Ela estava totalmente abastecida. Cobertores estavam organizados em caixas com água e remédios. Nada parecia velho ou danificado. Parecia tudo preparado recentemente. Havia centenas de milhares de biscoitos de emergência armazenados e diziam que ainda podiam ser consumidos. Todos os itens estavam organizados corretamente e tinham seus próprios recipientes. Não estavam simplesmente empilhados, estavam arrumados com cuidado. Era claro para que serviam essas coisas. Os itens dentro eram de 1957 a 1962, época da Guerra Fria, quando o mundo temia uma possível guerra nuclear. Em outras palavras, esta sala foi feita como um abrigo caso houvesse um grande ataque nuclear. Mas depois de ser preparado e fechado, nunca mais foi visitado. Muitos anos se passaram, a Guerra Fria acabou e aos poucos a sala foi esquecida. Enquanto isso, do lado de fora, a vida continuava normalmente. Milhares de pessoas passam todos os dias pela ponte do Brooklyn, andando, viajando, tirando fotos, mas elas não sabem que há uma sala escondida dentro dela. Uma sala cheia de comida e suprimentos, preparado para uma guerra que nunca aconteceu. Se você pensar bem, isso não é apenas um simples esconderijo. Isso mostra o quanto as pessoas tinham medo naquela época. Elas estavam prontas para armazenar comida, água e suprimentos, mesmo sem saber quando iriam usá-los. E com o passar do tempo, esse medo foi desaparecendo aos poucos, mas o quarto permaneceu silencioso, escondido, e quase ninguém sabia da sua existência. A maioria das pessoas naquela época sabia onde ficava o abrigo mais próximo, mas a diferença do abrigo na ponte do Brooklyn é que ninguém sabia que ele estava lá. Parece que o público, a maioria dos oficiais e até outros inspetores que já estiveram no local várias vezes não sabiam disso. O interior da ponte é grande e parece uma caverna feita de pedra com tetos altos. Ela foi construída na década de 1870, então se houver uma sala escondida dentro da parede, realmente não seria perceptível. Além disso, a ponte do Brooklyn é uma das pontes mais famosas do mundo. Todos os dias, mais de 100 mil veículos passam por ela. Pessoas passam por aqui, mas apesar disso, elas não sabem que há um abrigo escondido dentro. Até hoje, ele ainda está lá, fechado e não aberto ao público. Número 4 é o porão de Benjamin Franklin, em Londres. Em dezembro de 1997, alguns trabalhadores estavam reformando uma casa antiga perto da Trafalgar Square. Enquanto trabalhavam no porão, eles viram algo estranho. Um osso da coxa humana estava saindo do chão. Por causa disso, chamaram a polícia. Isso não é algo normal de se ver. E também não é uma coisa pequena. Enquanto escavavam o local, encontraram ainda mais ossos. Chegou a mais de 200 pedaços vindos de pelo menos 15 pessoas, incluindo algumas crianças. Mas o que encontraram ficou ainda mais estranho. Pode-se ver que os ossos foram usados para estudo. Há crânios com buracos e ossos que foram cortados. Isso não foi feito por um criminoso, foi feito por um cientista. E essa casa fica na Craven Street, número 36. A antiga residência de Benjamin Franklin, que morou lá por 17 anos, de 1757 até 1775. A explicação para isso é uma das partes mais estranhas da história da medicina. O filho do dono da casa, Paul Stevenson, se casou com um jovem médico chamado William Hilson. Ele era um cientista brilhante e até Benjamin Franklin o admirava. William Hilson estudava como o sangue funcionava e o interior do corpo humano, mas para mostrar e ensinar isso, ele precisava de corpos humanos de verdade. Foi aí que surgiu o problema. No século XVIII, em Londres, dissecar corpos para estudo era praticamente proibido. Isso só era permitido em criminosos condenados, e esses corpos eram muito poucos. Então, o que ele fez foi montar sua própria pequena escola no porão de casa. Apesar disso, ele ainda precisava de corpos.
Por isso, provavelmente, ele conseguiu com pessoas que desenterravam túmulos ou de outras formas ilegais. Depois de usar os corpos, ele não podia simplesmente descartá-los. Então, o que ele fez foi enterrar os restos no jardim de casa. Além disso, há uma grande chance de que Benjamin Franklin soubesse disso. Ele era conhecido por apoiar a ciência, por isso é difícil imaginar que não soubesse o que ocorria em sua residência. Os ossos encontrados tinham marcas claras de estudo, havia crânios perfurados e ossos cuidadosamente cortados, e ainda havia vestígios de mercúrio, um produto químico que Wilson usou em seus experimentos. Isso significa que não aconteceu apenas uma vez. Isso foi feito por muito tempo como um estudo sério do corpo humano. Não era apenas um experimento qualquer, era algo planejado e repetido várias vezes. Mas apesar disso, tudo acabou também. William Wilson morreu em 1774 devido a uma infecção enquanto trabalhava. Em 1775, Benjamin Franklin voltou para a América. Depois disso, o lugar ficou abandonado, não foi reaberto e foi esquecido por muito tempo. A casa mudou de donos várias vezes, mas ninguém sabia sobre o que havia debaixo da terra. Até que, em 1997, um trabalhador estava cavando e atingiu um osso. Foi só então que o segredo foi revelado novamente. E agora, alguns desses ossos podem ser vistos no museu em 36 Craven Street, atrás do vidro, como um lembrete silencioso de um segredo que ficou escondido por muito tempo, o que estava enterrado. Se você olhar, a casa parece normal. Não há nada de estranho na aparência, mas por baixo, algo estava acontecendo que as outras pessoas não sabiam. Um lugar usado para estudo, mas que não podia ser mostrado para todos. E com o passar do tempo, acabou sendo coberto pela terra e esquecido, até que uma simples escavação acabou descobrindo isso novamente. O homem que está na nota de $100, Benjamin Franklin, morou por quase 20 anos na casa que tinha um segredo embaixo. Por fora, parecia apenas uma casa normal, nada de diferente na aparência. Mas havia algo mais acontecendo, e a maioria das pessoas não sabia disso. Havia uma escola de anatomia que estudava silenciosamente o corpo humano, usando métodos que não deveriam ser conhecidos por outros. E as evidências ficaram escondidas no solo do jardim durante todo esse tempo. Número 3, plataforma secreta em Nova York. Debaixo de um dos hotéis mais famosos do mundo, o Waldorf Astoria, em Nova York, existe uma passagem secreta de trem que quase ninguém conhece. Este hotel já hospedou muitos presidentes dos Estados Unidos desde a época de Herbert Hoover, mas há um segredo embaixo dele. Existe um trilho privado conectado ao Grand Central Terminal. Por aqui, um trem pode chegar sem ser visto pelo público. Há até um elevador grande o suficiente para transportar um carro. Apesar disso, ele não foi feito para passageiros comuns. Foi feito para VIPs, pessoas que queriam chegar sem serem vistas. O mais famoso a usar isso foi Franklin D. Roosevelt. Quando ele tinha 39 anos, ele contraiu poliomielite e não pôde mais andar. Mas naquela época, não era comum mostrar esse tipo de condição em público. Por isso, ele fez de tudo para esconder isso. Quase não existem fotos dele em uma cadeira de rodas. E os repórteres daquela época, por conta própria, evitavam fotografá-lo nessa situação. Por causa disso, era necessário um lugar especial para estacionar, para que ele não fosse visto pelas pessoas. Isso não era fácil de fazer, era preciso muita gente, e todos tinham que ser discretos. Um único erro e os outros poderiam descobrir. Quando ele ia para Nova York, ele não passava pela estação normal. Em vez disso, o trem dele passava por uma passagem secreta embaixo. Lá, o carro dele era retirado do trem, e a partir dali, ele ia direto para o hotel, sem que ninguém visse. Em outras palavras, foi criado todo um sistema só para esconder um segredo. Não era um caminho simples, foi tudo planejado. Tem um momento certo, tem um movimento certo para que ninguém veja, e até hoje esse caminho ainda está lá, silencioso, escondido e quase ninguém sabe sobre ele. Franklin D. Roosevelt e seu carro eram levados juntos para dentro do grande elevador subterrâneo. De lá, eles iam direto para a garagem do Waldorf Astoria. Ao sair, ele passava por uma porta privada, ajudado por seus acompanhantes. E então ele pegava o elevador até seu quarto. Tudo isso acontecia no subsolo, silencioso, fora da vista do público. Enquanto isso, na superfície, a cidade seguia normalmente. As pessoas não sabiam que uma das pessoas mais poderosas do mundo estava chegando.
Apesar disso, não era apenas uma entrada simples. Havia um grande esforço para esconder sua condição. Ele teve poliomielite em 1921 e desde então ele não conseguiu mais andar sozinho. Mas apesar disso, ele se tornou presidente 4 vezes, o maior número na história dos Estados Unidos. Ele liderou o país durante a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial, e enquanto fazia isso, ele manteve a imagem de que era forte e que sua condição era normal. Na época, havia um acordo com repórteres para não fotografá-lo sendo ajudado ou na cadeira de rodas. Em milhares de fotos, quase não aparece na cadeira de rodas. Além disso, até o Serviço Secreto dos Estados Unidos ajudava a bloquear as câmeras. Até os visitantes de outros países eram avisados para não reagirem. Cada movimento dele, como ele se levantava, segurava ou cumprimentava, tudo era planejado para parecer normal. E enquanto tudo isso acontecia, o corredor secreto subterrâneo ainda está lá até hoje. Ele ainda faz parte dos trilhos da Metro-North Railroad. Também foi usado por outras pessoas famosas nos anos seguintes. Também pode ser usado como uma rota de emergência para os líderes. Quando há uma reunião importante na cidade, em outras palavras, não é apenas um simples lugar secreto. É todo um sistema criado para esconder o que não querem mostrar ao público. Desde a chegada do trem até a entrada no hotel, tudo é feito de forma organizada e silenciosa. Ninguém vê, ninguém percebe. Parece que tudo está normal, mas algo está acontecendo que a maioria não sabe. Todos os dias, milhares de pessoas passam em frente ao Waldorf Astoria. Eles olham para cima, para um dos hotéis mais famosos. Mas eles não sabem que, se olharem para baixo, há uma passagem secreta de trem embaixo. Um lugar que foi usado para Franklin D. Roosevelt, o líder que guiou a América durante a Segunda Guerra Mundial, entrar silenciosamente. Número 2. O Lago Subterrâneo em Paris. Sob um dos mais famosos teatros de ópera do mundo, o Palais Garnier, existe um lago secreto. Não é apenas um detalhe de design. Também não é uma simples inundação. É um verdadeiro reservatório de água, profundo, escuro e silencioso. Ele fica a alguns metros abaixo do palco. Os bombeiros de Paris até usam esse local para treinar resgates subaquáticos, especialmente em lugares escuros. Além disso, dizem que há um grande peixe morando lá, cuidado pelos funcionários. E o mais surpreendente, se a água for retirada, todo o prédio acima pode se mover. Em outras palavras, essa água é essencial para manter a estrutura do teatro de ópera firme. Foi daqui também que surgiu a ideia de O Fantasma da Ópera, que foi escrito por Gaston Leroux em 1910. Mas apesar disso, o lago não é uma invenção. Ele realmente existe. Tudo começou em 1861, quando Charles Garnier iniciou a construção do edifício. Enquanto escavavam, eles descobriram água subterrânea que não podia ser removida. Mesmo usando máquinas para remover a água, ela continuava voltando. Então, ao invés de tentar eliminar a água, eles encontraram uma maneira de usá-la. Eles construíram uma estrutura resistente. Este reservatório de água foi colocado sob o prédio para controlar a pressão e manter toda a estrutura resistente. Em outras palavras, o problema virou a solução. Por causa disso, existe um lago escondido debaixo do Palais Garnier, silencioso, escuro e essencial para todo o edifício. Ele não foi feito para ser diferente. Foi feito porque era necessário, mas por estar embaixo, isso se tornou um mistério para alguns. E até hoje ainda está lá, silencioso e escondido. Gaston Leroux disse no início do seu livro que a história tem fundamento. O fantasma não é real como pessoa. O lago sob o Palais Garnier realmente existe. O interior do prédio é como um labirinto, com inúmeros corredores e passagens secretas desconhecidas pela maioria. Com o passar do tempo, surgiram histórias. Existem coisas que não podem ser explicadas. Por isso, ficou ainda mais estranho para as pessoas. No passado, também ocorreram fatos estranhos. Uma dançarina teve o figurino queimado e um funcionário de palco foi encontrado morto, mas ninguém sabe de onde veio a corda. Havia um homem misterioso que sempre reservava o mesmo assento todas as noites, mas ninguém sabia quem ele era. Em 1896, um grande lustre caiu durante uma apresentação. Uma mulher morreu por causa disso. Essa cena também foi usada na história, e disseram que foi obra do fantasma. Até hoje, há um assento lá chamado de Camarote do Fantasma. Não é permitido que qualquer pessoa o use, já faz parte da história do lugar. Mas apesar disso, ninguém pode ir ao lago embaixo, nem mesmo os funcionários podem acessá-lo livremente.
ele só é usado pelos bombeiros para treinamento. E quando tentaram remover a água uma vez, perceberam que o prédio começou a se mover. Então, colocaram a água de volta imediatamente. Até hoje, ela permanece silenciosa lá embaixo. Dizem que um grande peixe nada no escuro lá embaixo, enquanto acima os shows continuam. O quarto secreto de Michelangelo é o número 1. Em 1975, algo foi notado na Capela dos Médici. Enquanto procuravam uma maneira de acomodar os visitantes, eles viram algo estranho atrás de um armário. Foi aí que começou a busca por um quarto secreto que estava escondido há muito tempo. Eles moveram o armário e encontraram um alçapão. Ao abri-la, havia uma escada estreita descendo para um quarto. O quarto estava fechado há muito tempo. Desde 1955, quando foi usado como depósito de carvão. Tem cerca de 10 metros de comprimento, é estreito e tem o teto baixo. Depois, eles removeram o reboco grosso das paredes. Fizeram isso devagar para não danificar o que estava por baixo. Foi aí que eles viram a verdade. Sob a camada grossa da parede, havia desenhos por toda a parede. Eles não entenderam imediatamente. No começo, pensaram que eram apenas marcas simples das pessoas que usaram o quarto. Mas à medida que removiam a camada de cima, os desenhos ficavam mais visíveis. Não eram apenas rabiscos. Havia um propósito. Havia detalhes que só se veem na obra de um artista talentoso. E foi aí que a suspeita começou a surgir. Isso não foi feito por qualquer um. É possível que isso tenha sido feito pela própria pessoa que se escondeu no quarto. Um artista que, mesmo sem tela, sem luz e sem liberdade, continuava criando. No espaço limitado, ele usou a parede como substituto do papel. E ao invés de parar o que estava fazendo, ele encheu a parede ainda mais de ideias. Não para mostrar logo, nem para que se perdesse. Porque em situações como essa, o verdadeiro caráter de uma pessoa se revela ainda mais. E no caso dele, está claro que mesmo estando em perigo, ele não abandonou seu lado artístico. Há desenhos de corpos humanos em várias poses. No pequeno quarto, ele fez muita coisa. Mesmo se escondendo, continuou com seu trabalho. Usou carvão e giz, tudo feito de forma limpa e caprichada. Dá para ver que foi feito por um artista talentoso. O diretor percebeu imediatamente o que era aquilo. Ficou quase 445 anos sem ser visto. E há uma grande possibilidade de ter sido feito por Michelangelo. Foi aí que a história começou. Em 1529, Michelangelo ainda estava trabalhando na Capela dos Médici. Ele projetou o edifício e o túmulo da família Médici, mas algo aconteceu. Em 1527, ele se juntou à oposição contra a família Médici. Eles foram expulsos da cidade de Florença naquela época. Ele até ajudou na defesa da cidade contra os soldados liderados pelo Papa Clemente VII, que também era membro dos Médici. Mas não demorou muito para o grupo deles cair. Em 1530, os Médici voltaram ao poder. Eles emitiram uma ordem para matar aqueles que ajudaram contra eles antes. Michelangelo estava na lista. Ele não conseguiria escapar facilmente. Por isso, ele foi escondido embaixo da própria igreja onde estava trabalhando. Em um pequeno e secreto quarto embaixo da quarto que ele mesmo fez. Foi lá que ele se escondeu enquanto esperava para saber se seria perdoado. Ele se escondeu lá por quase 2 meses, de mais ou menos junho até outubro daquele ano. O quarto era pequeno e tinha uma janelinha que deixava entrar um pouco de luz de fora. Enquanto ele se escondia, levava consigo carvão e giz, e lá ele encheu todas as paredes com desenhos. Quando esses desenhos foram vistos em 1975, perceberam que eram parecidos com as obras de Michelangelo. Havia pés e corpos que lembravam as estátuas da Capela dos Médici lá em cima. Havia poses que pareciam com as da Capela Sistina. Também havia ideias vindas de antigas estátuas que o inspiraram. Também é possível ver grandes desenhos de pessoas. Mesmo que o quarto fosse pequeno, parecia que ele estava desenhando para uma grande igreja, não para um cômodo escondido. Há partes do corpo desenhadas com detalhes como as mãos, os pés e o rosto. Há um desenho diferente, o rosto está de lado, mas ainda assim voltado para a frente. Essa é uma técnica conhecida em suas obras. Mesmo com o teto baixo, ele desenhava livremente. Parece que ele não era limitado pelo espaço. Até hoje, especialistas ainda estudam os desenhos. Alguns dizem que tudo foi feito por Michelangelo. Outros acreditam que apenas algumas obras são dele. Mas está claro que o estilo, os materiais e os detalhes são fortes indícios de que ele fez a maioria. De acordo com quem já viu, é uma sensação diferente quando você entra no quarto.
O ambiente é silencioso e parece que o tempo para. Enquanto seus olhos se acostumam com a luz fraca, você vai percebendo aos poucos a quantidade de traços ao redor. Parece que os desenhos nas paredes têm várias camadas diferentes. Mas o mais especial aqui não é só quem fez, mas como foi feito. Michelangelo não era um jovem artista qualquer naquela época. Em 1530, ele já era o artista mais famoso da Europa. Ele foi quem pintou o teto da Capela Sistina. Ele também foi o autor de obras famosas como Davi e Pietà. Já tinha muitos projetos vindos de reis e papas. Mas apesar disso, ele se escondeu em um quarto pequeno e escuro, um cômodo simples embaixo da Capela dos Médici que ele mesmo projetou. Depois que ele foi libertado, o quarto foi fechado. Ele foi usado como depósito de carvão até 1955. Depois foi fechado novamente e esquecido. Até colocaram um armário em cima da alçapão, tornando-a ainda menos perceptível. Muitos anos se passaram. Em 1975, o quarto foi redescoberto. E ele ficou escondido por quase 400 anos, sem que ninguém soubesse o quão importante ele era. Agora ele foi aberto ao público, mas apenas um número limitado de pessoas pode entrar. Apenas 4 pessoas por sessão e por um curto período de tempo. Ainda há um intervalo entre cada visita para proteger os desenhos da luz. Poucas pessoas podem entrar por semana. O quarto é mantido escuro quando não há ninguém. Também é necessário reservar com antecedência antes de entrar. Mas, de acordo com quem já viu, a experiência é realmente única. Um pequeno e escuro quarto cheio de desenhos. Tudo foi feito por uma pessoa que estava se escondendo para salvar sua vida. E até hoje eles ainda estão lá como se nada tivesse mudado.